Quero saudar você que me acompanha no Santo do Dia. Hoje, dia 4 de dezembro, a igreja celebra a memória litúrgica de Santa Bárbara, virgem e mártir. Santa Bárbara, ela nasceu na cidade de Nicomédia, na região da Bitínia, onde hoje se localiza a cidade de Izmit, na Turquia, às margens do mar Mármara. Bárbara, ela viveu no final do século III. Foi uma bela jovem, filha única de Dióscoro, um rico e nobre morador de Nicomédia. Dióscoro, ele não queria deixar a sua filha única viver no meio da sociedade corrupta daquele tempo. Por isso, ele decidiu fechá-la numa torre. Lá, ela era ensinada por tutores, professores da confiança do seu pai. Porém, aquilo que parecia um castigo começou a abrir a mente de Bárbara. Do alto da torre, ela contemplou a natureza, as estações do ano, a chuva, o sol, a neve, o frio, o calor, as aves, os animais. Tudo isso fez Bárbara questionar se aquilo era realmente criação dos deuses, como seus tutores e seu povo acreditavam, ou havia alguém muito mais inteligente e poderoso por trás da criação. Um de seus professores era cristão, e ao ver as indagações de Bárbara, começou a passar para ela a mensagem de Jesus Cristo. Falava-lhe também sobre o mistério da Santíssima Trindade. A novidade cristã tocou profundamente o coração de Bárbara. Com o professor cristão, ela encontrou a resposta para os seus questionamentos. O Criador de tudo era Deus único e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e não os deuses que o seu povo cultuava. Bárbara se converteu ao cristianismo de todo o coração. Logo, um padre vindo de Alexandria ministrou a ela o batismo, e Bárbara passou a ser uma jovem fervorosa e cheia de virtudes cristãs. Em Jesus Cristo, ela encontrou o sentido mais profundo da sua vida. Quando atingiu a idade para o casamento, por volta dos 17 anos, seu pai a trouxe para casa e permitia que ela recebesse a visita de pretendentes, mas não permitia que ela visitasse a cidade. Bárbara era uma jovem muito bela e de família rica. Por isso, muitos eram os pretendentes que queriam se casar com ela. Mas Bárbara não aceitava nenhum, enxergando neles a superficialidade e o interesse, e nenhum toque de amor verdadeiro. Para seu pai, isso era um problema sério, pois, segundo os costumes, ele tinha obrigação de casar sua filha. Dióscoro pensava que as desfeitas da filha diante dos pretendentes se dava por causa do tempo que ela passou na torre. Então, ele decidiu permitir que Bárbara conhecesse a cidade. Santa Bárbara, então, começou a frequentar a cidade, mas de nada valeu. Bárbara continuava dispensando os seus pretendentes, uma vez que ela já havia desposado Jesus Cristo, tendo como seu esposo. Dióscoro, pai de Santa Bárbara, decidiu construir para ela uma casa de banho na torre, onde ele planejou instalar 2 janelas. Quando a obra começou, Dióscoro teve que fazer uma longa viagem. Durante a viagem do pai, Santa Bárbara ordenou que construísse uma 3ª janela na obra. Sua intenção era que a torre tivesse 3 janelas em homenagem à Santíssima Trindade. Além disso, Santa Bárbara esculpiu uma cruz na torre. Quando Dióscoro voltou, ele reparou logo nas mudanças feitas na construção e foi perguntar à filha o porquê daquilo. Santa Bárbara explicou que as mudanças eram símbolos de sua nova fé. 3 janelas em homenagem ao Deus Unitrino, Criador de todas as coisas, e a cruz lembrava o sacrifício do Filho de Deus para salvar a humanidade. Dióscoro ficou furioso e agrediu fisicamente com castigos severos a pobre Bárbara. Bárbara resolveu fugir de suas mãos e escondeu-se numa gruta.
ela foi encontrada por 2 pastores e entregue ao pai, que a maltratou novamente de maneira terrível. Estava apenas começando o seu sofrimento e martírio. Ao perceber que a filha estava irredutível em sua fé cristã, Dióscoro, num impulso de ira, denunciou a filha ao prefeito da cidade. Impressionado com a beleza da jovem, o governador, a princípio, evitou maltratá-la. Tentou a tática da conquista, não somente para sua religião, como também para si. Nada conseguiu. Ordenou que Bárbara fosse torturada em praça pública, para tentar fazer com que a jovem renegasse a fé cristã. Bárbara começou a ser flagelada sadicamente várias horas seguidas, durante dias inteiros. Conta-se que jamais se ouviu uma queixa ou um lamento. Para a surpresa de todos, Santa Bárbara não renegou a sua fé, mesmo diante dos mais atrozes sofrimentos. Segundo a tradição, Bárbara era confortada e tratada à noite por um anjo, de tal modo que no dia seguinte se apresentava ao governador Marciano como se nada lhe tivesse acontecido durante o dia anterior. Tanto foi seu sofrimento que uma outra jovem cristã se ofereceu para tomar o seu lugar. Tinha 20 anos de idade e seu nome era Juliana. Não conseguiu substituí-la, sendo depois presa e condenada à morte por decapitação no mesmo dia que Santa Bárbara. As 2 jovens cristãs foram levadas amarradas e arrastadas pelas ruas de Nicomédia sob os gritos furiosos de muita gente. Santa Bárbara teve os seus seios cortados. Depois foi conduzida para fora da cidade. Lá foi seu próprio pai que lhe serviu de carrasco. O golpe da espada paterna degolou e fez rolar a cabeça de Bárbara pelo chão. Quando Dióscoro degolou a filha e a cabeça de Santa Bárbara rolou pelo chão, um raio riscou o céu e um enorme trovão foi ouvido pelo povo. E para o assombro de todos, o corpo de Dióscoro caiu no chão, sem vida, atingido pelo raio. Parece que a natureza se revoltou contra a atitude desse pai infanticida. Depois desse fato, Santa Bárbara ganhou o status de protetora contra relâmpagos, tempestades e raios, além de ser nomeada padroeira dos artilheiros, dos mineradores e das pessoas que trabalham com fogo. Gloriosa Santa Bárbara, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.